Confirmado a partida Santos e Curitiba, Curitiba e Santos, próximo domingo, 18 horas, no Couto Pereira. O Santos Futebol Clube viaja domingo mesmo para Curitiba e às 18 horas entra em campo, né? Partida amistosa com presença de público, com presença de torcedor. Atenção. Agora, os ingressos foram colocados à venda a partir do dia de hoje. Preços salgados, hein? Serão disponibilizados apenas 4.000 ingressos para a torcida do Santos Futebol Clube. Inicialmente, o pedido da diretoria do Santos era que 12.000 ingressos fossem disponibilizados para a torcida do Peixe. Porém, os órgãos de segurança do Paraná, né, que cuidam ali da segurança também, responsável por garantir a segurança das pessoas que estarão na partida, liberaram somente 4.000 ingressos para a torcida visitante, nesse caso o Santos Futebol Clube. Então apenas 4.000 santistas poderão estar no Couto Pereira. Agora chama muita atenção o valor dos ingressos para a torcida do Santos. Ingressos entre 400 e 300 reais. Atenção. Ingressos entre 400 e 300 reais. Claro, o valor cheio, né? Então, o ingresso de 400 você pode pagar 200 caso de meia. E o ingresso de 300 você pode pagar 150 em caso de meia. Gente, valor altíssimo, né? Um valor altíssimo. Um valor para um jogo amistoso que mais espanta o torcedor do que atrai o torcedor do Santos Futebol Clube. Não sei de fato se nós teremos 4.000 corajosos para pagar 400 reais no ingresso. Não sei ao certo se nós teremos 4.000 corajosos, né, para pagar 400 reais no ingresso ou 300 reais no ingresso. Valor, na minha opinião, muito alto. E claro que esse tipo de valor ele é colocado justamente para diminuir ali a procura, né? Para selecionar um pouco mais, talvez para afastar aquele torcedor que está pensando em briga. Eu não tenho dúvida sobre isso. A rivalidade entre as torcidas é muito grande, é muito grande. Acho que isso deveria ter sido pensado pelas diretorias, né? Na questão técnica eu não vejo problema nenhum em jogar contra o Curitiba, mas a questão da rivalidade realmente me preocupa. Espero que do lado do Santos, quem for ao jogo vá com o intuito de ver o jogo e não de brigar. E do outro lado também, né? E do outro lado também. A gente tem uma força muito grande no microfone do Varanda Futebol Debate, então eu vou pedir aqui para aqueles que forem ao jogo que de fato busquem a tranquilidade, né? E não o conflito, né? Acho que o mundo já está tão ruim, né? Então eu gostaria de ver o torcedor do Santos presente no Couto Pereira no próximo domingo para ver o jogo e não buscando conflito e não buscando briga, que eu acho que não é legal. Sobre o jogo do próximo domingo, 18 horas no Couto Pereira. O Santos Futebol Clube deve ter a sua força completa. O Neymar viaja para Curitiba. Atenção, Neymar viaja para Curitiba, mas a expectativa é que o Neymar fique no banco de reservas. Talvez o Neymar jogue alguns minutos. A chance disso acontecer é mínima, mas não está descartada a possibilidade do Neymar jogar alguns minutos no próximo domingo. Então o Neymar pode sim jogar ali 20 minutos na segunda etapa. O Neymar que se apresenta na seleção brasileira segunda-feira. Atenção, o Neymar vai servir a seleção brasileira, pelo menos essa é a informação que nós temos nesse momento. O Neymar vai jogar pela seleção brasileira os dois amistosos contra a Colômbia dia 20 no Mané Garrincha e dia 25 em Buenos Aires contra a Argentina. Pelo que eu obtive de informação, o Neymar não deve entrar em campo contra a Colômbia dia 20 e existe a expectativa do Neymar estar pronto para jogar contra a Argentina dia 25. Então, a CBF e a Comissão Técnica da Seleção Brasileira está em contato com o Santos e a expectativa é que o Neymar possa jogar dia 25 contra a Argentina em Buenos Aires,
talvez não jogue contra a Colômbia, no máximo ali fique no banco de reservas. Agora, o Fagner está me perguntando aqui sobre a transmissão do jogo. O Varanda Futebol Debate vai transmitir o jogo, vai transmitir a partida Santos e Curitiba, 18 horas. Muito se falou, né? É no mesmo horário da final do Campeonato Paulista, é verdade. Mas eu confesso para vocês, até entendo aí o torcedor, né? Que muitas vezes gostaria de acompanhar a final do Campeonato Paulista e também acompanhar o Santos. Poderia até ter se pensado nisso, né? Porque você poderia colocar o Santos, por exemplo, para as 16 horas e aí o final do Paulista para as 18, assim o torcedor teria como acompanhar as duas partidas. Agora, a verdade dos fatos é que entre ver o Santos e ver um Corinthians e Palmeiras, eu vou ver o Santos. Eu sempre fui assim. É claro que agora a gente, na área do futebol, trabalhando no futebol, né, não é só o amor que conta, também é a responsabilidade e o compromisso que nós temos com vocês. Então o Varanda necessariamente transmitiria o jogo Santos e Curitiba, independente do horário que a partida aconteça. O Varanda vai transmitir a partida Santos e Curitiba. Agora, quando eu não fazia o Varanda Futebol Debate, se tivesse um jogo do Santos, um amistoso do Santos contra o Piraporinha Futebol Clube, e tivesse rolando um outro jogo mais importante em nível, né, nacional, em nível de importância, eu sempre ficava com o jogo do Santos. Então eu penso assim, eu acho que o torcedor do Santos vai ficar ligado em Santos e Curitiba, entendeu? Depois ele vai entender e vai saber o que aconteceu no clássico Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Então o torcedor do Santos vai acompanhar a partida amistosa e teremos muito provavelmente Roleiser em campo, né? É uma baita oportunidade para que a gente possa ver, o Roleiser, para que a gente possa ver o Álvaro Barreal, quem sabe a gente possa ter o David Washington. Então é uma baita oportunidade para que a gente possa ver esses jogadores. Eu estou muito otimista no Campeonato Brasileiro, tenho colocado a minha opinião de forma clara e transparente, talvez até com excesso de otimismo, é verdade, mas aqui no Varanda Futebol Debate a gente trabalha com aquilo que nós temos de convicção, né? Eu não falo para agradar ninguém, eu não falo para trazer mais inscritos para o canal, não. Sim, eu entendo que o time não tá funcionando, que o time não é bom, eu deixo claro que o time não é bom e vai brigar contra o rebaixamento. Mas eu sinceramente vejo que o Santos vai fazer um Campeonato Brasileiro muito bom. Eu tô confiante que o Santos Futebol Clube fará um Campeonato Brasileiro muito bom. Há muito tempo, talvez desde 2019, né, quando nós jogamos aquele Campeonato Paulista com o Sampaoli, eu não crio uma expectativa tão boa para o Campeonato Brasileiro como eu tenho agora. Eu acho que o Santos está com um elenco muito forte. É claro, gente, que nós temos problemas visíveis na lateral direita. Mas não acho que o Sherman seja horroroso como alguns dizem que é. Não acho. Acho que o Sherman talvez precisaria nesse momento, né, ser ali mais preservado se nós tivéssemos um outro jogador melhor que ele por ali. Que não temos. Acredito demais na evolução do Sherman. Talvez eu até morra abraçado com isso. Mas eu continuo acreditando que o Sherman pode dar frutos ao Santos Futebol Clube. Por quê? Ele tem personalidade e tem qualidade. Tem jogador que não tem personalidade. O Sherman tem personalidade. Por isso que ele erra muitas vezes. Mas eu acredito que o Sherman ainda vai evoluir. E a torcida precisa também ajudar para que ele evolua. Lembrando que ele só tem 19 anos. Né? Se o cara tem 29, como é o caso do Léo Godoy, não tem muito o que fazer. Quando você tem um jogador que tem 19, aí a situação é outra, né? Aí a situação é outra. Então, acredito que o Sherman vai evoluir. Sobre o meio-campo do Santos Futebol Clube, né? Lembrando que a partir do mês de junho nós teremos aí o Zé Rafael, então fica ainda mais forte também esse meio-campo.
Então por isso que eu tô muito confiante com o Santos Futebol Clube, tanto para o brasileiro como também para a Copa do Brasil. Acho que a gente precisa ter confiança nesse time do Santos Futebol Clube. O torcedor do Santos, a última imagem foi muito ruim. Eu acho que o Santos se acovardou contra o Corinthians, o Santos pipocou contra o Corinthians. O Santos pipocou contra o Corinthians, deixou uma imagem péssima para o torcedor do Santos, mas eu acho que é importante ter um pouquinho de otimismo nesse momento, né? A gente dá esse voto de confiança para que essa equipe do Santos consiga começar bem. Eu acho que o começo do Campeonato Brasileiro é muito importante para o Santos Futebol Clube. E não é um começo fácil, viu, gente? Se nós olharmos o início do Campeonato Brasileiro para o Santos, são jogos dificílimos que o Santos tem no início da competição, né? O Santos tem o Vasco da Gama, o Bahia, o Fluminense, o Atlético Mineiro, São Paulo, os 5 primeiros jogos do Santos. E desses 5 primeiros jogos do Santos, nós temos 3 jogos fora de casa e apenas 2 em casa. Vasco, Fluminense e São Paulo. Todos jogos fora de casa. Em casa, Bahia e Atlético Mineiro. Então perceba como são jogos complicados e o Santos precisa largar bem. O Santos precisa largar bem. Largar bem. O time pro próximo domingo. O time pro próximo domingo deve ter em campo, inicialmente, Gabriel Brazão no gol, Sherman, Zé Ivaldo, Gil e Escobar. No meio-campo, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Roleiser. Na frente, Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares. É esse o time que deve começar a partida contra o Curitiba, contra o Coxa. Os ingressos começam a ser vendidos no dia de hoje. Ingressos para a torcida visitante. Serão 4.000 ingressos colocados à venda. Ingressos de cadeiras a R$400. Ingresso de arquibancada R$300. Meia R$150 e meia R$200 são os ingressos para a partida do próximo domingo. Para a partida do próximo domingo. Olha, eu quero falar um pouquinho sobre o Neymar, né? Ontem vocês viram muitas notícias pipocando sobre o Neymar. Aliás, quando se coloca fofoqueiro para falar de futebol, né? Dá nisso, né? Toda a questão financeira, né? Do negócio envolvendo notícias, né? O Léo Dias tá ganhando cada vez mais espaço porque a verdade hoje no Brasil, o que é ruim viraliza. Essa é a verdade, né? Tudo que é ruim no Brasil ganha força, viraliza. Essa é a verdade, né? Então a galera quer cada vez mais conteúdos ruins, consome cada vez mais músicas ruins, né? Os nossos artistas, os grandes artistas morreram. Hoje se compõe uma música em 10 minutos com 12 pessoas compondo uma música, né? É muito mais importante para algumas pessoas saber da vida do artista do que saber como anda a nossa economia, né? Essa é a grande verdade. Então, o nosso país se perdeu há algum tempo, em termos culturais, em termos intelectuais, né? Então a gente está meio que perdido há algum tempo, em várias situações. E com isso, surgem Léo Dias em nossas vidas, né? Que falando mal da vida dos outros ou expondo a vida pessoal do fulano A, do fulano B, acaba ganhando ibope e se projetando aí muito fortemente na comunicação. Inclusive ampliando, né? Ampliando o seu leque de atuação, agora também falando sobre futebol. A que ponto chegamos, hein? Ih, mamãe! A que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos, Léo Dias também falando sobre futebol. Bom, mas é notícia, né? É notícia e a gente precisa comentar. Vamos lá. Sobre todas as questões envolvendo a vida pessoal do Neymar. Eu só lamento. Primeiro, né? Eu volto a dizer aquilo que eu falei depois da partida contra o Corinthians, tá?
Se o Neymar e o senhor Neymar pai, que estão sendo importantíssimos para o Santos Futebol Clube. Primeiro, vou deixar muito claro, eu sou fã do Neymar. O Neymar é um dos ídolos que eu tenho hoje no futebol, talvez o único que atualmente está jogando, tá? Acho que o Neymar tem sido fundamental para o Santos Futebol Clube, fundamental para o Santos Futebol Clube. O Santos não estava preparado para receber o Neymar, ainda não está preparado para receber o Neymar, mas tudo tem limite, cara, tudo tem limite. O Neymar, ele tem dado cada vez mais armas para aqueles que não gostam dele. Para aqueles que não gostam dele. Por mais que o Santos negue, por mais que o Zogaib negue, que é o médico do Santos, por mais que o departamento de comunicação do clube continue insistindo que ele tem um desconforto, o Neymar se machucou contra o Red Bull Bragantino. Tá certo? Todos sabiam que ele estava machucado. Ele bancou a ida dele ao Rio de Janeiro. Não tratou a lesão como deveria. Achava que estaria pronto para o clássico contra o Corinthians. Não estava. No dia do jogo, além de não estar em campo, o Neymar prejudicou o elenco na questão emocional. Aquele choro do Neymar nos vestiários, ele tem uma importância, infelizmente, negativa para a partida, porque os caras entraram emocionalmente abalados. Então o Neymar foi muito mal na semana do clássico contra o Corinthians. Depois do jogo, eu recebi uma notícia e falei no ar. Depois do jogo, eu recebi uma notícia e falei no ar que o Neymar estava com tudo preparado para jogar pôquer após a partida contra o Corinthians. Vocês lembram? Quem estava no pós-jogo do Santos e Corinthians lembra do que eu falei. E a verdade é essa. A festa estava toda pronta para o Neymar jogar pôquer. Até brinquei. Ele não quer falar com a imprensa porque ele vai voltar para Santos, porque vai rolar uma rodada de pôquer. Eu não falei aquilo por achismo. Eu falei aquilo porque eu tinha informação. Tá certo? Se teve pôquer, se não teve pôquer, eu não sei. Mas que estava tudo preparado para que rolasse lá uma grande rodada de pôquer, sim. Então o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, gente. O Neymar precisa se decidir. Se ele quer ser um jogador de futebol, se ele quer jogar pôquer, se ele quer ser o maior jogador de pôquer do país, se ele quer ser uma celebridade, um popstar, ele precisa se decidir. O Neymar tem 33 anos de idade. É o maior jogador do futebol brasileiro na atualidade. O Brasil só tem uma chance de ganhar a Copa do Mundo de 2026 e essa chance está nos pés do Neymar. Só tem uma chance o Brasil. O Brasil só tem uma chance de ganhar a Copa do Mundo de 2026. E essa chance está no pé do Neymar. E o Neymar só tem mais uma chance de ser campeão do mundo. E essa chance está em 2026. Então, Neymar, o que eu tenho para te falar, cara, é que é difícil defender você, meu amigo. É difícil defender você. Entendeu? É difícil defender você, Neymar. Você é um craque, você é genial. Mas, cara, você não prioriza a tua carreira, você não prioriza aquilo que é de mais importante pra você, aquilo que te colocou aonde você está. E o Neymar pai, que deveria fazer um papel diferente, que é um cara muito inteligente, mas que infelizmente, ao invés de blindar o Neymar, leva o Neymar pra gandaia ou participa da gandaia, não faz o que deveria fazer. Então como que eu posso acreditar que o Neymar vai carregar o Santos nas costas se o cara com 4 lesões graves na carreira até aqui, se o cara não se cuida, se ele troca a noite pelo dia, ou a gente vai precisar começar a entender e achar que o Santos também vai ser um ótimo produto de mídia e esportivamente não vai entregar mais nada. O Santos também precisa fazer um exercício. O que nós queremos do Santos daqui pra frente? Nós queremos o Santos vencedor, ganhando títulos, ou nós queremos o Santos como um grande produto de mídia com o Neymar? Porque a gente pode seguir o mesmo caminho do Neymar.
olha, eu não quero ser o Neymar não quer ser o melhor do mundo, abriu mão de ser o melhor do mundo, mas é o jogador mais midiático do futebol mundial atualmente. Será que nós poderemos pensar assim também como clube? Eu não quero ser campeão daqui pra frente, porque eu tenho jogadores midiáticos que não estão preparados para uma partida decisiva, mas em troca eu tenho mídia, eu tenho seguidores, eu tenho novos torcedores, eu tenho novos sócios. Será que o Santos também vai fazer essa troca que o Neymar fez na sua carreira?